Bom dia, amados. Graça e paz. Deus abençoe a todos. Seja um tempo novo, um tempo de vida, um tempo de paz, um tempo de alegria em nossas vidas todo dia. Quero nessa manhã trazer para vocês uma palavra reflexiva e muito positiva, muito forte. O homem antes do Espírito Santo e o homem depois do Espírito Santo. Há uma diferença gigantesca quando a gente olha para a história de Pedro. Pedro todo o seu tempo caminhando com Jesus. Pedro não se converteu. Pedro foi necessário todas aquelas coisas acontecerem para que Pedro entendesse, para que Pedro compreendesse. O galo cantou, Pedro se converteu ali. Mas, queridos, entenda que após o batismo do Espírito Santo, Jesus dá uma ordenança, depois da ressurreição, já ressurreto, Jesus indica a Pedro, dá a Pedro o direcionamento do chamado dele. Jesus diz: Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Então Jesus está dizendo: Pedro, levanta, o seu chamado é esse, você precisa fazer o que foi proposto para você fazer. E Pedro fica junto com 120 homens dentro de uma casa, aguardando. Jesus diz: eu vou para o Pai e vos enviarei o Espírito Consolador, aquele que estará convosco todos os dias. E de repente vem um barulho de um vento, como de um vento impetuoso, entra naquela casa e batiza todos eles no Espírito Santo. E todos eles são batizados e todos eles saem. E a cidade observa eles estavam como se tivessem embriagado. E um vai para um lado, outro vai para o outro, cada um falando em línguas diferentes, suas línguas repartiram como língua de fogo. Foi um mover sobrenatural, uma manifestação poderosa. Pedro se coloca de pé, Pedro vai à rua e Pedro reúne as pessoas e Pedro ministra uma palavra que 3.000 almas se convertem a Cristo. É incrível isso, uma diferença enorme. Nós vamos ver essas mesmas coisas acontecendo em Atos 19, no capítulo 18, versículo 24. A Bíblia relata que Apolo entra em Éfeso. Éfeso é uma cidade de 500.000 pessoas aproximadamente. Éfeso é uma cidade que adorava a deusa Diana e tinha os adoradores da deusa Diana e tinha os bruxos de magia negra. E ali havia um homem chamado Demétrio, que ele era o mais rico dali, que tinha a maior fábrica de imagem de escultura. A deusa Diana deles tinha vários suspeitos e era uma cidade portuária, tinha um porto, por onde chegava, passava muita gente. Tinha um teatro, onde cabia 50.000 pessoas. Então era uma cidade muito visitada, era uma cidade muito requisitada, era uma cidade importante, da Ásia Menor. Mas Apolo entra nessa cidade e Apolo consegue ali reunir e ministrar e falar da palavra para 12 pessoas. Mas Apolo ministra o batismo de João Batista. Apolo tem que voltar, os homens se converteram, permaneceram ali, 12 pessoas se reunindo, praticamente escondido. Mas Apolo tem que voltar para Corinto, Paulo volta para Corinto, então Paulo entra em Éfeso. E agora Paulo entra em Éfeso e Paulo começa a andar. Paulo é um visionário, Paulo é um homem de visão, um apóstolo de visão. Paulo fez a primeira igreja de Corinto já pensando em Roma, na última que ela ia chegar. Paulo tinha uma visão que não perdia tempo. Então Paulo, ele era aquele que evangelizava primeiro aqueles que tinham poder, aqueles que tinham
poder para conquistar, para que a igreja crescesse. Paulo era formador de pastores, formador de discípulos, formador de igreja, fazia igreja, formava discípulo, deixava, discipulava por carta, voltava, discipulava pessoalmente, um apóstolo de verdade. Um apóstolo. Paulo era um apóstolo. E Paulo então entra ali, encontra com esses 12 homens, vê toda a estrutura da cidade, a idolatria, a magia negra tomando conta da cidade. Paulo então encontra com esses 12 homens, percebe que eles são convertidos, fala de Jesus, eles aceitam Jesus, eles falam que já aceitaram Jesus. Aí Paulo vai tocar no batismo e eles dizem não, no batismo do Espírito Santo, eles dizem não conhecemos o batismo do Espírito Santo. Conhecemos o batismo de João Batista. Paulo pede que eles se ajoelhem. E eles se ajoelharam e Paulo impôs as mãos sobre eles. E todos foram batizados no Espírito Santo. Agora são 13 homens entre 500 pessoas. 500 mil pessoas. E Paulo começa a revolucionar a cidade, Paulo começa a pregar nessa cidade, Paulo começa a ir para o templo, e Paulo está no templo pregando. Há uma revolução tão grande no templo, porque os homens estão tão cheios do Espírito Santo, que Paulo, quando começa a falar, o povo começa a entender a mensagem de Cristo, que é obrigado, chega até o ouvido de Demétrio, Demétrio vai até o templo, e no templo Demétrio tenta fazer uma bagunça, tenta jogar o povo contra Paulo. Mas, queridos, entenda que é chamado o juiz da cidade vem e diz assim, não podemos fazer nada a eles. Eles estão pregando o Deus deles, que a gente nem conhece. Deixa eles irem. E Paulo saiu pregando naquela cidade. Sabe o que aconteceu? Simplesmente pelo poder do Espírito Santo, os bruxos jogaram todos os seus livros na praça, fizeram uma montanha de livro caríssimo, que convertido para hoje era muito dinheiro. E tocaram fogo em todos os livros, ou seja, os bruxos os de magia negra se converteram. Agora os idólatras começam a se converter em massa. E eles começam a sair dali, começam a nascer as igrejas de Apocalipse. Começa a nascer Filadélfia, Laodiceia, Tiatira. E essa própria Éfeso, ela vai se tornar Éfeso lá de Apocalipse. Ou seja, ela vai se converter toda. A única coisa que a gente vai ver Deus dizendo em Apocalipse é: eu conheço o teu labor, a tua obra, o teu trabalho, mas tenho contra ti algo, que deixaste o primeiro amor. Ou seja, esfriaram no amor, deixaram. E nós fazemos uma comparação em deixar o primeiro amor quando nós estamos namorando pela primeira vez, ou o início de qualquer namoro. A gente quer estar toda hora com a pessoa. O cristão, quando ele se converte, ele quer pedir a chave da igreja ao pastor, ele pede a chave da igreja ao pastor, para fazer campanha de oração, ele quer ir para o monte, ele quer orar, ele quer pregar, ele sai com a Bíblia debaixo do braço, ele quer fazer, ele quer... Mas chega um tempo que ele acha que já está tudo bom, já está tudo certo, já está tudo pronto, e começa a se esfriar. E a estratégia do diabo é essa: esfriar, depois congelar, depois matar. Não precisa tirar, esfria dentro da igreja mesmo. Esfria ele aí mesmo. Então, querido, esses homens cheios do Espírito Santo faz algo sobrenatural. O Espírito Santo é que vai mudar a sua vida. Não crie expectativa no homem. Crie expectativa em Cristo, porque Cristo te enviou o Espírito Santo. O profeta Joel diz: eis que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Não está dizendo que é sobre todos os crentes. Não está dizendo que é sobre todos os cristãos. Está dizendo que é sobre toda a carne.
Então todos têm direito a receber o Espírito Santo. Basta as suas condutas, porque o Espírito Santo não habita em templo sujo. É preciso que o templo esteja limpo. Mas entenda que é o Espírito Santo que vai te conduzir, é o Espírito Santo que vai te amparar, é o Espírito Santo que vai te orientar, é o Espírito Santo que direciona a tua vida. É o Espírito Santo que pode mudar a realidade dessa cidade se você orar. É o Espírito Santo que pode mudar a realidade de muita gente que estão passando necessidade, que estão passando por situações difíceis, que está nesse tempo de pandemia. É o Espírito Santo que conforta os enlutados dessa pandemia. É o Espírito Santo que faz todas as coisas. E Jesus disse, ele ficará com vocês até a consumação do século. Até o último dia, ele estará conosco. Então, queridos, entenda uma coisa, você com o Espírito Santo é um, sem ele é outro. Então, que o Espírito Santo habite em você nesse dia. Que você receba esse Espírito em você. Que você deseje que o Espírito Santo habite em você. Que você deseje ter experiência com Deus. Porque quando Jesus vem andando sobre as águas, todos dizem a mesma coisa, é um fantasma. Pedro diz ao contrário. Se és tu, Senhor, permita que eu vá até aí. Quem sai do barco, experimenta os milagres e conta a sua própria história. Quem fica no barco, conta a história dos outros. Pedro, mesmo sem o Espírito Santo, era mais ousado do que os outros. Então não fique no barco, contando a história dos outros, falando o que aconteceu na vida dos outros, falando a visão que os outros teve. Mas saia do barco para contar a sua própria história, a sua própria visão, a sua própria experiência com Deus através do Espírito Santo. Nessa manhã, eu desejo para você toda sorte de bênção, de paz e de alegria, em nome de Jesus. Deus abençoe e até a próxima.